À medida que as sombras da história se alongam sobre Jerusalém, uma figura emerge na encruzilhada do poder e da fé: Caifás, o sumo sacerdote cuja decisão selou o destino de Jesus de Nazaré. Nesta exploração, nos aprofundaremos nos segredos ocultos de sua vida, desde a surpreendente descoberta de seu ossuário até o profundo conflito interno que o levou a trair seus próprios princípios. Através de revelações impactantes e testemunhos esquecidos, desvendaremos como este líder religioso navega em um mar de dúvidas e decisões fatais, tudo enquanto o eco de sua história ressoa através dos séculos. Número 1. A descoberta do ossuário de Caifás. Em dezembro de 1990, um grupo de trabalhadores que realizava escavações nas proximidades de Jerusalém deparou-se com uma descoberta que abalaria os alicerces da arqueologia bíblica e da história religiosa. O que começou como uma jornada de trabalho comum, destinada a preparar o terreno para a construção de um parque aquático, transformou-se em uma descoberta monumental. Uma antiga tumba, escondida sob a terra durante séculos, esplêndida, esperava ser desenterrada. Os arqueólogos, alertados imediatamente, chegaram ao local e o que encontraram dentro dessa tumba revelaria segredos que mudariam a forma como se entendia um dos personagens mais controversos da história, Caifás, o sumo sacerdote que desempenhou um papel crucial na condenação de Jesus de Nazaré. Dentro desta tumba foram encontrados vários ossuários, que são caixas de pedra, calcário, utilizadas para guardar os restos dos falecidos, um aspecto importante dos costumes funerários judaicos da época. No entanto, um desses ossuários se destacava acima dos outros, não apenas por sua ornamentação, mas pela inscrição que carregava: José Bar Caifás. Esta revelação não apenas confirmava a identidade do ossuário, mas também conectava Caifás diretamente com os eventos que levaram à crucificação de Jesus, um ponto focal da narrativa cristã. A descoberta deste ossuário foi transcendental por várias razões. Primeiro, oferecia uma evidência tangível da existência de Caifás, um personagem que, embora mencionado nos evangelhos, havia sido objeto de controvérsia e debate ao longo dos séculos. A identificação dos restos de Caifás foi um marco na arqueologia, proporcionando uma conexão física com a história narrada no Novo Testamento. Os estudos realizados sobre os restos sugeriram que pertenciam a um homem de aproximadamente 50 anos, o que coincidia com a idade estimada. Caifás tinha no momento de sua morte. Além disso, a ornamentação do ossuário, rica em detalhes florais e geométricos, indicava que pertencia a uma pessoa de alto status na sociedade judaica da época. Este aspecto da descoberta não só reforça a ideia de Caifás como uma figura proeminente na comunidade, mas também abre um diálogo sobre as práticas culturais e funerárias dos judeus durante o período do Segundo Templo. Os costumes funerários eram significativos, pois refletiam as crenças sobre a vida após a morte e a importância dos rituais na sociedade judaica. A revelação deste ossuário também levou a um renovado interesse no contexto histórico em que Caifás viveu. A Jerusalém do século I era um lugar de intensas tensões políticas e religiosas. Os líderes judeus, incluindo Caifás e seu sogro Anás, estavam presos entre a necessidade de manter o controle sobre seu povo e a pressão do domínio romano. A história de Caifás, como a de muitos outros, não pode ser entendida sem considerar o contexto sociopolítico de seu tempo, onde cada decisão podia ter repercussões catastróficas. À medida que os arqueólogos começaram a estudar o ossuário e os restos de Caifás, surgiram novas perguntas sobre seu papel na história. Ele foi simplesmente um vilão que traiu Jesus, ou sua decisão foi impulsionada por um senso de dever? Olhando para sua comunidade e sua religião. Esta descoberta desafiou as narrativas tradicionais, sugerindo que a história de Caifás é mais complexa do que se havia reconhecido anteriormente. A atenção midiática que o achado do ossuário de Caifás gerou foi monumental, provocando debates em círculos acadêmicos e religiosos sobre a figura do sumo sacerdote e seu papel nos acontecimentos que levaram à crucificação de Jesus.
Os estudiosos começaram a repensar não apenas o impacto de Caifás na história do cristianismo, mas também como sua vida e decisões refletem as lutas mais amplas da comunidade judaica em um período de opressão. Esta descoberta não só proporciona uma visão da vida de Caifás, mas também oferece uma nova perspectiva sobre as interações entre a religião e a política na antiga Jerusalém. A figura de Caifás, muitas vezes vista como um antagonista, torna-se um símbolo das complexidades da autoridade e do poder. Em um tempo de crise. Sua história, entrelaçada com a de Jesus, é um lembrete de que os personagens históricos são, em última análise, seres humanos enfrentando dilemas morais em situações desafiadoras. Em conclusão, a descoberta do ossuário de Caifás é um testemunho do poder da arqueologia para lançar luz sobre momentos cruciais da história. Esta descoberta convida a refletir sobre a vida de um homem preso entre sua fé e seu dever, e nos lembra que a história está sempre em evolução, revelando novas verdades e perspectivas à medida que mais peças do quebra-cabeça são descobertas. 2. O julgamento de Jesus. O julgamento de Jesus de Nazaré, um evento central na narrativa cristã, representa um ponto de inflexão histórico, social e espiritual que ressoou ao longo dos séculos. No contexto da ocupação romana em Jerusalém, onde a tensão entre as autoridades judaicas e os poderes coloniais era palpável, a figura de Jesus emergiu como uma ameaça tanto para a ordem religiosa quanto para a política. Este julgamento não foi apenas um procedimento legal. Foi um espetáculo que expôs as lutas internas da comunidade judaica e as dinâmicas de poder em um período de grande agitação. Os líderes religiosos da época, entre eles Caifás, o sumo sacerdote, viam em Jesus não apenas um pregador carismático, mas um potencial instigador de distúrbios que poderia desestabilizar sua frágil relação com os romanos. Desde o início, a popularidade de Jesus foi um ponto de preocupação. Seus ensinamentos e milagres estavam atraindo multidões, desafiando as normas estabelecidas e questionando a autoridade dos líderes religiosos. Neste ambiente tenso, qualquer desobediência às leis romanas poderia resultar em represálias brutais, algo que os líderes judeus estavam desesperados para evitar. A prisão de Jesus ocorreu após uma série de eventos dramáticos, incluindo seus milagres e a comovente ressurreição de Lázaro. Esta última ação, em particular, foi um catalisador que levou Caifás e outros membros do Sinédrio a convocar reuniões de emergência para abordar a crescente popularidade de Jesus. Temiam que sua influência pudesse levar a uma revolta, o que provocaria a ira dos romanos. Assim, a decisão de prender e julgar Jesus tornou-se uma questão de sobrevivência política. Quando Jesus foi capturado no jardim do Getsêmani, foi levado inicialmente a Anás, o sogro de Caifás, para um interrogatório preliminar. Este primeiro passo já era uma violação das normas legais judaicas que proibiam julgamentos noturnos. A partir daí, Jesus foi transferido para a casa de Caifás, onde foi realizada uma reunião do Sinédrio sob um manto de sigilo e urgência. Os membros do Sinédrio estavam em uma encruzilhada. Eles precisavam encontrar uma maneira de justificar a condenação de Jesus enquanto mantinham as aparências de um julgamento justo. Durante o julgamento, que foi extremamente irregular, foram apresentados testemunhos falsos que tentaram acusar Jesus de blasfêmia e sedição. No entanto, os testemunhos eram inconsistentes e não se alinhavam entre si. O desespero de Caifás crescia ao perceber que, apesar de seu poder, não havia provas sólidas para condenar Jesus. Foi nesse momento que ele decidiu interrogar Jesus diretamente, tentando obter uma declaração que pudesse servir como fundamento para sua condenação. A pergunta que Caifás fez a Jesus foi simples, mas carregada de significado. Você é o Messias, o Filho de Deus. A resposta de Jesus, afirmativa e direta, foi suficiente para que Caifás rasgasse suas vestes em um gesto de indignação. Para os líderes religiosos, essa resposta constituiu a acusação de blasfêmia, uma acusação que, segundo a lei judaica, merecia a pena de morte. No entanto, Caifás sabia que o Sinédrio não tinha autoridade para executar as sentenças sem a aprovação das autoridades romanas.
Com a decisão de condenar Jesus já tomada, o próximo passo era levá-lo a Pôncio Pilatos, o governador romano. Esse processo de transferir Jesus para as autoridades romanas foi uma manobra cuidadosamente calculada por parte de Caifás e do Sinédrio, que esperavam que Pilatos cedesse à pressão da multidão. A cena estava carregada de dramatismo. A multidão clamava pela crucificação. E os líderes religiosos usavam toda a sua influência para garantir que Jesus fosse entregue à morte. Quando Pilatos finalmente se confrontou com Jesus, encontrou-se em uma situação desconfortável. Apesar de não encontrar culpa nele, a pressão dos líderes judeus e da multidão o levou a ceder. A crucificação de Jesus foi um ato que simbolizava não apenas a condenação de um homem, mas também o desespero de um povo em busca de identidade e redenção. Caifás, ao recomendar a pena de morte, enfrentou a consequência de sua decisão, o sacrifício de um homem que, segundo relatos posteriores, se tornaria o salvador de milhões. O julgamento de Jesus é lembrado não apenas como um momento de grande tensão, mas como uma representação da complexidade da natureza humana, do poder e da fé. As decisões de Caifás e dos líderes religiosos revelam as lutas morais enfrentadas por aqueles no poder, onde decisões difíceis podem levar a consequências imprevistas. A história deste julgamento continua a ressoar, convidando-nos a refletir sobre as dinâmicas de autoridade, responsabilidade e a busca pela verdade. Em um mundo onde os interesses políticos frequentemente ofuscam a justiça. A narrativa do julgamento de Jesus, marcada pela manipulação, pressão e conflito interno, torna-se um espelho das lutas contemporâneas entre fé e poder. Através dos séculos, este evento tem servido como um lembrete poderoso de como as decisões tomadas em momentos de crise podem definir não apenas o destino de indivíduos, mas também o rumo de toda uma civilização. Número 3. O Testamento de Caifás. O Testamento de Caifás emergiu como uma descoberta arqueológica de extraordinária relevância, não apenas por seu conteúdo, mas também pelas implicações que tem na compreensão de um dos personagens mais controversos da história judaica e cristã. Encontrado em um canto oculto sob as ruínas de uma antiga sinagoga em Jerusalém, este manuscrito, que se acredita ter sido escrito em aramaico, oferece uma visão íntima dos pensamentos e emoções de Caifás, o sumo sacerdote que desempenhou um papel decisivo na condenação de Jesus de Nazaré. Este documento capturou a atenção de teólogos e arqueólogos e igualmente levanta questões sobre a natureza do poder, da fé e da responsabilidade. O testamento não é simplesmente um documento legal ou um relato de eventos. É, em essência, uma reflexão profunda de um homem atormentado por suas decisões. À medida que as palavras de Caifás são analisadas, revela-se um líder que, apesar de sua posição de autoridade, experimenta um crescente conflito interno. Nas páginas deste manuscrito, Caifás começa a compartilhar seus remorsos e dúvidas, questionando as ações que o levaram a entregar Jesus aos romanos. Frequentemente, os relatos do Novo Testamento o retratam como um vilão frio e calculista, mas este testamento humaniza Caifás, mostrando-o como um ser humano que enfrenta as consequências de suas escolhas. O testamento descreve encontros com Jesus que o impactaram profundamente. Através de suas palavras, Caifás narra como os ensinamentos de Jesus desafiaram sua compreensão da lei e da religião. Em uma passagem particularmente comovente, menciona-se como Jesus falou sobre amor, compaixão e redenção, conceitos que ressoaram no coração de Caifás, desafiando sua visão rígida e ortodoxa. Este relato sugere que, apesar de seu papel na condenação de Jesus, havia uma parte de Caifás que lutava com a ideia de que talvez houvesse algo mais em Jesus, algo que poderia ter mudado sua perspectiva sobre liderança e fé. À medida que o testamento avança, as visões de Caifás se tornam um tema recorrente. Descreve noites de insônia e pesadelos onde Jesus, ressuscitado, aparece para ele, não como um inimigo, mas como uma figura que lhe oferece uma mensagem de advertência e compaixão. Em uma dessas visões, Caifás se encontra cara a cara com Jesus, que lhe revela o sofrimento que virá sobre Jerusalém e o destino trágico que aguarda seu povo.
se não mudarem seu caminho. Essas visões atormentam Caifás e o fazem questionar se ele havia cometido um erro monumental ao condenar um homem que, em seu julgamento, poderia ser o verdadeiro Messias. O testamento também revela as pressões políticas que Caifás enfrentava como líder religioso em um momento de agitação. Os romanos não apenas dominavam fisicamente os judeus, mas também impunham seu sistema de controle social e político. A história de Caifás está entrelaçada com a luta do povo judeu por manter sua identidade e sua fé em um ambiente hostil. Isso adiciona uma camada de complexidade ao seu caráter, onde a luta pelo poder e pela sobrevivência se entrelaçam com questões de fé e moralidade. Seu testamento serve como um espelho que reflete as tensões que muitos líderes enfrentam, onde decisões difíceis podem ter repercussões dramáticas. A autenticidade do testamento de Caifás tem sido objeto de debate entre acadêmicos e teólogos. Alguns argumentam que o conteúdo poderia ser uma invenção posterior, uma maneira de humanizar um personagem que foi vilipendiado na história. No entanto, outros acreditam que o testamento é uma representação autêntica das lutas de um homem preso em um mundo de incerteza e medo. A narrativa que emerge deste documento é poderosa, pois convida os leitores a reconsiderar a figura de Caifás, não apenas como um líder religioso, mas como um ser humano cheio de dúvidas e medos. Este testamento não só adiciona profundidade à história de Caifás, mas também convida a uma reflexão mais ampla sobre a natureza da liderança e a responsabilidade moral. A história de Caifás é um lembrete de que, em momentos de crise, até mesmo os mais poderosos podem enfrentar dilemas que desafiam sua compreensão do bem e do mal. Seu testamento levanta questões sobre justiça, arrependimento e a possibilidade de redenção, tanto em um contexto religioso quanto pessoal. Em última análise, o testamento de Caifás se torna uma ferramenta poderosa para explorar a vida daqueles que foram assassinados, a complexidade da história humana. Através de suas palavras, revela-se não apenas um personagem histórico, mas uma representação das lutas eternas que todos nós enfrentamos quando somos chamados a tomar decisões que podem afetar não apenas nossas vidas, mas também as daqueles que nos rodeiam. A figura de Caifás, neste contexto, se transforma em um símbolo da busca pela verdade em meio à ambiguidade moral, lembrando-nos de que as decisões mais difíceis muitas vezes são marcadas por uma luta interna que pode definir o rumo da história. Número 4. O conflito interno de Caifás. O conflito interno de Caifás se manifesta como um drama emocional e moral em meio aos tumultuosos eventos que cercam a vida e morte dos cidadãos de Jesus de Nazaré. Caifás, o sumo sacerdote, é frequentemente apresentado na narrativa bíblica como um antagonista que traiu Jesus. Mas sua história é marcada por tensões e decisões difíceis que revelam a complexidade de seu caráter. Em uma Jerusalém cheia de conflitos religiosos e políticos, onde a ocupação romana estava constantemente à espreita, Caifás se encontrava em uma posição precária, obrigado a tomar decisões que poderiam definir não apenas sua vida, mas também o destino de seu povo. A figura de Caifás está enraizada em um contexto histórico onde a religião e a política eram inseparáveis. Como sumo sacerdote, sua responsabilidade era guiar o povo judeu em sua fé e manter a ordem em uma sociedade em crise. No entanto, a chegada de Jesus complicou esse panorama. Seus ensinamentos desafiavam as normas tradicionais e propunham uma visão radical da fé, que incluía a inclusão dos marginalizados e a promoção do amor acima da lei. Para Caifás e outros líderes religiosos, essas ideias não eram apenas uma ameaça à sua autoridade, mas também uma possível fonte de desestabilização social que poderia atrair a ira do Império Romano. A decisão de Caifás de condenar Jesus não foi tomada de ânimo leve. Em seu coração existia um conflito moral profundo. À medida que os rumores dos milagres de Jesus se espalhavam pela cidade, Caifás se viu preso entre seu dever de proteger a tradição e sua crescente inquietação sobre o impacto de suas decisões. As reuniões do Sinédrio, onde se discutia o futuro de Jesus, tornaram-se um campo de batalha interno para Caifás, que lutava com o peso de sua responsabilidade e as implicações de seu poder.
Em meio a essas tensões, Caifás teve que enfrentar sua própria percepção da lei. Em suas reflexões, ele se questionou se as normas que havia defendido toda a sua vida eram realmente representativas da mensagem de Deus. Os ensinamentos de Jesus, que enfatizavam a misericórdia e a compaixão, ressoavam em sua mente, desafiando sua abordagem rígida da religião. Isso levou a um estado de introspecção e angústia, no qual se perguntava se estava agindo no melhor interesse de seu povo, ou simplesmente se agarrando ao seu poder. O testamento de Caifás, embora controverso, oferece uma janela para esse conflito interno. Nele, narra como, após a crucificação de Jesus, começou a ter visões que o atormentavam. Em uma dessas visões, descreve Jesus ressuscitado, advertindo sobre as consequências de suas decisões. Esse encontro, embora imaginário, simboliza a luta que Caifás experimentava entre seu dever e seus remorsos. A figura de Jesus em suas visões não era apenas um acusado, mas uma representação da redenção e a verdade que Caifás havia traído. À medida que a pressão aumentava, Caifás se sentia cada vez mais isolado. Os outros membros do Sinédrio, embora compartilhassem algumas de suas dúvidas, estavam mais preocupados em manter o controle e o poder. Isso para a busca da verdade. Isso criou um ambiente em que Caifás sentia-se obrigado a agir com firmeza, mesmo quando sua consciência sussurrava que poderia estar cometendo um erro. A cultura de medo e controle que permeava a sociedade judaica da época não lhe permitia mostrar fraqueza, o que agravava seu conflito interno. O dilema moral de Caifás se intensificou à medida que se aproximava o momento de tomar uma decisão final. Ele sabia que sua recomendação da pena de morte poderia não apenas trazer uma mudança irreversível ao curso de sua vida, mas também poderia custar a vida de um homem que, à sua maneira, havia desafiado o status quo. O eco dos ensinamentos de Jesus ressoava em sua mente enquanto ele se debatia entre a necessidade de preservar a ordem e sua própria humanidade. O legado de Caifás, então, não é apenas o de um homem que traiu Jesus, mas o de um indivíduo preso em uma rede de expectativas, política e fé. Sua história serve como um lembrete de que mesmo aqueles em posições de poder podem ser consumidos por dúvidas e remorsos. Este conflito interno não apenas o define como personagem histórico, mas também levanta questões sobre a natureza da liderança, a moralidade e a responsabilidade. Em resumo, o conflito interno de Caifás é um retrato complexo de um homem que, em um tempo de crise, foi obrigado a enfrentar não apenas as pressões externas de seu entorno, mas também as lutas internas que o levaram a tomar decisões que mudariam o curso da história. Sua história, marcada pela ambiguidade moral e pela pressão social, ressoa em um mundo onde as decisões difíceis são frequentemente a norma. O legado de Caifás nos lembra que a luta entre o dever e a consciência é uma batalha eterna que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Número 5. A reação dos líderes religiosos. A reação dos líderes religiosos ao surgimento e popularidade de Jesus de Nazaré foi um fenômeno complexo, cheio de tensões e desafios. Em uma Jerusalém dominada pelo Império Romano, onde os costumes e leis judaicas estavam em constante perigo de serem ameaçadas, os líderes religiosos se encontravam em uma posição crítica. Entre eles, Caifás, o sumo sacerdote, desempenhava um papel preponderante no equilíbrio entre a fé e a política. O impacto dos atos de Jesus, especialmente a ressurreição de Lázaro, abalou os alicerces da comunidade religiosa e levou a uma resposta desesperada por parte dos líderes. Quando Jesus realizou o milagre de ressuscitar Lázaro, o impacto foi imediato e avassalador. Este evento, que atraiu multidões e gerou assombro em muitos, colocou em alerta os fariseus e saduceus, que começaram a temer que a crescente popularidade de Jesus pudesse levar a distúrbios que provocariam a intervenção dos romanos. A influência de Jesus era inegável e sua capacidade de atrair as massas representava uma ameaça direta para a autoridade dos líderes religiosos, que dependiam de manter a ordem e a estabilidade em sua comunidade.
A preocupação de Caifás e outros membros do Sinédrio não era apenas pela figura de Jesus, mas também pelas implicações que sua crescente fama poderia ter para o povo judeu. Em um contexto onde qualquer sinal de desobediência poderia chegar ao povo, levando a represálias brutais por parte do Império Romano, os líderes religiosos se sentiram obrigados a agir rapidamente. Temiam que a admiração por Jesus pudesse dar origem a um levante, o que, por sua vez, poderia levar à destruição do templo e de Jerusalém. Essa ansiedade pela estabilidade e preservação de sua comunidade levou a uma série de reuniões clandestinas, onde os líderes debateram como lidar com a situação. A decisão de condenar Jesus foi o resultado de um processo cheio de pressão interna e externa. Nas discussões do Sinédrio, Caifás emergiu como a figura central, defendendo uma solução que, segundo ele, garantiria a segurança do povo. Sua famosa declaração, "É melhor que um homem morra pelo povo do que toda a nação pereça", encapsula a lógica política que guiava muitos líderes religiosos da época. Para Caifás, a morte de Jesus era uma medida necessária para proteger sua autoridade e, em última análise, a estabilidade do povo judeu sob o domínio romano. No entanto, essa decisão não foi unânime. Alguns membros do Sinédrio mostraram dúvidas sobre a culpabilidade de Jesus e questionaram as consequências de condenar um homem que havia realizado milagre e pregado uma mensagem de amor e redenção. Essa divisão interna refletia a complexidade da situação. Muitos líderes religiosos lutavam com a tensão entre sua fé e o desejo de manter o controle em um contexto político adverso. Essa dinâmica foi um reflexo das lutas mais amplas dentro da comunidade judaica, onde a diversidade de crenças e a pressão externa criavam um ambiente de incerteza. A prisão de Jesus e seu julgamento posterior foram momentos carregados de dramatismo e tensão. Caifás e seus colegas se encontraram em uma posição em que precisavam equilibrar seu desejo de justiça com o medo das repercussões de suas ações. O julgamento, que foi considerado por muitos como uma farsa, foi realizado sob condições que desafiavam as normas legais judaicas. A busca por testemunhos contra Jesus se transformou em uma caça às bruxas, onde a verdade era distorcida para justificar uma condenação. À medida que o julgamento avançava, a pressão sobre Caifás e os líderes religiosos aumentava. Eles sabiam que sua decisão teria repercussões duradouras, não apenas para Jesus, mas para a comunidade judaica como um todo. A sombra da ira romana era constante, e a história demonstra que seu temor não era infundado. O Império Romano não tolerava a dissidência. Essa dinâmica gerou um clima de desconfiança e desespero entre os líderes religiosos, que se sentiram presos entre a fé e a política. Quando Jesus foi finalmente condenado, as reações entre os líderes religiosos foram variadas. Alguns sentiram um alívio temporário, acreditando que haviam protegido sua posição, enquanto outros ficaram atormentados pela decisão, sabendo que a história poderia lembrá-los como aqueles que entregaram o inocente. Este conflito de emoções e a complexidade da decisão de condenar Jesus perduram ao longo do tempo, permitindo que estudiosos e crentes reflitam sobre as lições morais e éticas que surgem desses eventos. Em última análise, a reação dos líderes religiosos, e em particular, de Caifás, diante de Jesus de Nazaré, é um lembrete poderoso de como o poder, a fé e a política se entrelaçam de maneiras complexas. A história de sua decisão não é apenas a de um julgamento, mas um reflexo das lutas humanas universais que enfrentamos. Quando nos é pedido para escolher entre o que é politicamente conveniente e o que é moralmente correto. Este conflito interno, em última análise, ressoa através dos séculos, nos convidando a questionar nossas próprias decisões e o custo de nossas crenças. Assim, a história de Caifás não é apenas a de um homem, mas um reflexo das complexidades do poder. E a fé, que nos convida a questionar nossas próprias decisões e crenças.